O Afeganistão é um país que está no epicentro de alguns dos eventos mais impactantes da história mundial. Muitos impérios tentaram dominar essa nação montanhosa, mas poucos tiveram sucesso. Qual é o segredo por trás da resistência feroz desse lugar? Neste vídeo, vamos desvendar os enigmas da geografia, cultura e história que transformaram o Afeganistão em um pesadelo para os impérios. Por que essa terra é tão difícil de conquistar? O que podemos aprender com essa história turbulenta? Prepare-se para uma jornada fascinante pelo cemitério dos impérios. Imagine um país cercado por montanhas e desertos áridos, onde o inverno é rigoroso e as comunicações são desafiadoras. Bem, esse é o Afeganistão. Essa localização estratégica no coração da Ásia Central tornou o Afeganistão uma encruzilhada de rotas comerciais e militares ao longo da história. Para impérios ambiciosos, controlar o Afeganistão significava controle sobre essas rotas cruciais. As montanhas, como o Hindu Kush, tornavam a invasão difícil, enquanto as tribos locais eram conhecidas por sua resistência. Além disso, o Afeganistão não é exatamente um país com clima ameno. O inverno brutal e as condições desafiadoras tornaram as campanhas militares ainda mais complicadas. Vamos dar um passo atrás no tempo e olhar para o Afeganistão através dos olhos dos impérios antigos. O que tornou essa terra tão desafiadora para conquistar? Bem, para começar, as tribos locais eram conhecidas por sua resistência implacável. Quando os impérios como o Persa, o Macedônio de Alexandre, o Império Kushã e até mesmo os formidáveis mongóis tentaram estender seu domínio sobre o Afeganistão, eles se depararam com uma oposição feroz. As montanhas e a geografia acidentada do Afeganistão também desempenharam um papel crucial, dificultando as invasões e as campanhas militares. Imagine Alexandre o Grande tendo que enfrentar uma guerra de guerrilha em terras afegãs, ou os mongóis lutando para controlar as regiões montanhosas. Essas tentativas de conquista deixaram cicatrizes profundas na história do Afeganistão e contribuíram para o seu apelido de Cemitério dos Impérios. As guerras anglo-afegãs no século XIX ilustram bem o quanto essa empreitada foi complicada. Os britânicos tinham objetivos estratégicos, mas enfrentaram uma resistência feroz das tribos afegãs. As montanhas íngremes e o clima rigoroso tornaram as campanhas militares um pesadelo logístico. Durante a Primeira Guerra Anglo-Afegã, em 1839, os britânicos entraram em Cabul, mas logo se viram encurralados. Em 1842, uma retirada desastrosa resultou na perda de milhares de vidas britânicas. A Segunda Guerra Anglo-Afegã, entre 1878 a 1880, também foi marcada por conflitos sangrentos e finalmente terminou em um acordo complicado. Essas guerras mostraram ao mundo que o Afeganistão era um lugar onde impérios poderosos enfrentavam desafios inesperados. O Império Britânico, como outros antes dele, descobriu que controlar o Afeganistão era uma tarefa que testava os limites de sua força. Vamos dar um salto na linha do tempo e chegar à Era Moderna, onde o Afeganistão mais uma vez se tornou palco de eventos marcantes durante a Guerra Fria. Em 1979, a União Soviética invadiu o país, dando início a uma guerra brutal que duraria quase uma década. O motivo? O Afeganistão estava no centro das tensões da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os soviéticos buscavam expandir sua influência no sul da Ásia, enquanto os Estados Unidos, temendo um domínio comunista, forneceram apoio aos Mujahideen, que eram grupos de resistência afegã. Essa guerra sangrenta viu batalhas ferozes e estratégias de guerrilha por parte dos Mujahideen. Após uma década de conflito, a União Soviética finalmente se retirou em 1989, marcando uma derrota significativa em sua história. O Afeganistão, mais uma vez, havia demonstrado sua capacidade de resistir a impérios, mesmo em meio à complexidade da Guerra Fria. Agora, avançando para a era pós-Guerra Fria, o Afeganistão continuou sendo um cenário de conflitos.
Em 2001, os Estados Unidos invadiram o país em resposta aos ataques de 11 de setembro. Esta foi uma tentativa de derrubar o regime do Talibã, que abrigava a Al-Qaeda. A invasão dos Estados Unidos trouxe uma nova dinâmica ao Afeganistão, com uma coalizão internacional se envolvendo no conflito. No entanto, a luta contra insurgentes talibãs e a construção de um governo estável provaram ser desafios monumentais. Durante 2 décadas, as forças dos Estados Unidos e seus aliados estiveram presentes no Afeganistão, mas em agosto de 2021, os Estados Unidos anunciaram a retirada completa das tropas, marcando o fim de uma longa presença militar estrangeira. Esta invasão e ocupação dos Estados Unidos mudaram profundamente a dinâmica do Afeganistão, mas também levantaram questões sobre a estabilidade do país após a retirada. O Afeganistão continuará sendo um local de interesse global, com uma história complexa que perdurará por gerações. Para entender por que o Afeganistão é conhecido como o cemitério dos impérios, é essencial mergulharmos na cultura e na resiliência do povo afegão. A história está entrelaçada com um profundo senso de identidade e resistência. A cultura afegã é rica em tradições antigas, com valores de honra, família e comunidade desempenhando papéis centrais. A fé islâmica também desempenha um papel crucial na vida cotidiana, moldando as crenças e práticas do povo. Esse forte senso de identidade cultural sempre desempenhou um papel importante na resistência afegã às invasões estrangeiras. As tribos locais, muitas vezes divididas, encontram forças em seu desejo de proteger sua terra e tradições. Essa forte resistência é a parte integrante da história afegã. Seja contra Alexandre, os britânicos, os soviéticos ou qualquer outro invasor, o povo afegão demonstrou repetidamente sua determinação em lutar pela independência. Hoje, enquanto o Afeganistão enfrenta um novo capítulo em sua história, é essencial lembrar as lições que podemos extrair desse cemitério dos impérios. A compreensão da cultura afegã nos ajuda a entender por que o Afeganistão tem sido tão desafiador para os impérios dominarem. É um lembrete de que por trás das estatísticas e dos conflitos, há um povo com uma história rica e um espírito inquebrável.